bonita onde fala adorar a Deus em qualquer circunstância, mesmo que falte tudo, nós devemos adorar a Deus, amém? Então, irmãos, aos que puderem, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração e glorificar o Deus que tudo nos faz, que tudo nos dá, o Deus que nos mantém de pé, aquele a qual, se nós estamos aqui hoje, é porque tem nos socorrido com suas fortes mãos, amém? Oremos. Pai eterno, Pai querido, nós te clamamos, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, ó Pai. Ó Deus, nós somos gratos a Ti pelo fôlego de vida, eu sou grato a Ti por tudo e por todas as coisas que o Senhor fez e que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Senhor, meu Deus, a Tua palavra nos ensina que nós devemos confiar em Ti em qualquer circunstância, ó Pai. E eu creio que hoje o Senhor quer nos falar, Senhor meu Deus, que nós devemos adorá-lo a Ti em qualquer circunstância e que nós devemos confiar em Ti em qualquer circunstância, meu Pai. Nessa noite, Senhor meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor meu Deus, e eu peço, Senhor meu Deus, que de uma forma simples e eficaz, que o Senhor fale, Senhor meu Deus, ao coração de cada um, conforme o Senhor tem falado ao meu. Assim eu te agradeço e peço, Senhor meu Deus, para que a sua palavra faça, Senhor meu Deus, o que diz o livro de Isaías, que ela faça efeito, Senhor meu Deus, que ela não volte vazia, mas que antes ela produza o efeito necessário na vida daquele que está necessitado nesse momento. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Nós vemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples e eficaz. É um Evangelho que transforma, é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que modifica. O Senhor tem falado comigo num salmo muito conhecido, Salmo 46. É um salmo, talvez o segundo ou o terceiro salmo mais citado aí por todos. Um salmo muito falado, muito conhecido. Um salmo que diz os historiadores que inspirou Lutero a escrever. Perdão, irmãos, teve um problema aqui. A escrever aquela canção muito famosa que se chama Castelo Forte. E diz os historiadores que ele meditava muito nesse Salmo 46 quando ele escrevia aquela canção. E o Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 2: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, um salmo que é muito conhecido, como eu disse aos irmãos, e é um salmo que falou muito comigo. Os dias atuais, o Senhor vem falando comigo desde a última mensagem, onde nós falamos sobre Josafá, e depois os demais irmãos pregando, os pastores pregando no decorrer das semanas. E o Senhor continua falando ao meu coração que nós devemos confiar nele em todo o tempo. E aqui diz o Salmo 46,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, aqui a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Quando o Senhor fala que Ele é o nosso refúgio, quando nós vemos a palavra refúgio, é aonde nós devemos nos acolher, aquilo que nos acolhe quando nós estamos em situações difíceis. Nós vamos ao nosso refúgio, que é o Senhor, nosso Deus. E Ele é a nossa fortaleza, o nosso abrigo, aquele que nos guarda, aquele que nos dá o aconchego. E quando nós estamos no Senhor, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, grandioso e misericordioso. E quando nós estamos nele, nós não devemos temer nada. E o que o Senhor fala ao meu coração é que quando nós estamos com o Senhor, nós não devemos temer. Mas muitas das vezes, nós, principalmente nós cristãos, nós acabamos nos precipitando. Em algumas situações, nós acabamos nos precipitando. Eu tenho Cristo, mas eu acho, nós ficamos no achismo. Eu acho que o Senhor está tardio em fazer uma grande obra. Eu acho que o Senhor está demorando, então eu vou fazer eu mesmo. E o Senhor vai abençoar. Irmãos, e o que eu tenho no meu coração, que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Mas, muitas das vezes, nós deixamos isso de lado, é como se entrasse por um ouvido, saísse pelo outro, e queremos nos precipitar, e queremos fazer conforme as nossas forças, conforme a nossa vontade. E nesse momento, às vezes, nós acabamos retardando bênçãos, nós acabamos jogando situações favoráveis por água abaixo. E o Senhor falou comigo sobre precipitação. E aí, quando nós vemos, irmãos, é muito perigoso quando nós nos precipitamos. A palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e socorro presente. Mas às vezes nós nos precipitamos e queremos fazer a coisa de qualquer jeito. E aí, quando nós vemos o livro de Êxodo 32, nós vemos o quê? Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E Moisés falando com Deus, aquele povo queria uma resposta imediata e começaram a pressionar Arão, que Moisés não voltava mais, que eles não sabiam o que tinha acontecido. E aquele povo pressionou, até que Arão vai e pede todos os brincos de ouro das mulheres e ajunta aqueles brincos e forma um bezerro de ouro, e aquele povo toma aquele bezerro por Deus. E aquele povo adquire aquele bezerro por Deus e começa a fazer festas em volta daquele bezerro, como se aquele bezerro fosse fazer algo. Ali nós vemos, aqui nesse texto nós vemos um exemplo de precipitação. Aquele povo tinha uma promessa de Deus, mas por um motivo alheio acabou se desviando e se precipitaram e pressionaram Arão e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Naquele momento o Senhor fala: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu, Moisés. Desce porque aquele povo se corrompeu. Mas o que o irmão quer dizer com isso? Eu quero te dizer, meu irmão, que às vezes nós pregamos Deus, nós falamos de Deus, mas muitas das vezes nós mesmos acabamos nos precipitando através de uma escolha, através de um achismo, através de uma atitude errada, através de uma escolha errada. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero te dizer nessa noite, para quem você, em momento de dificuldade, tem recorrido? A quem você, na sua dificuldade, no seu problema, porque problema todos têm, mas a quem você recorre diante das lutas? Nós vemos que nas últimas palavras foi muito citado Abacuque 3:17, aonde Abacuque cita ali um dos mais lindos versos, aonde ele fala que ainda que não haja fruto na figueira,
ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que na terra sobrevenha o mal, eu louvarei seu nome, na paz ou na guerra. Ali isso é um louvor, mas que está incluso dentro do livro de Abacuque, verso 3:17. Então, ali Abacuque escreveu que em qualquer circunstância ele louvaria o Senhor. E aqui nós vemos a história no Êxodo 32 de um povo que por um momento de bobeira, um momento de não refletir, acabou construindo algo que feriu a Deus, que irou a Deus, que provocou a ira de Deus. E muitas das vezes é isso. Nós temos vivido tempos difíceis, tempo a qual mesmo esse coronavírus tão citado, que às vezes pensamos que pode ter sido algo de Deus para nos aproximar de Deus, como pode ter sido algo do inimigo. Muito, cada um tem um pensamento, mas enfim, não importa de onde veio, o importante é que Deus tem nos sustentado. Morreram-se aproximadamente 325 mil pessoas. E quando eu olho aqui pelo aplicativo e eu vejo o rosto de todos os irmãos, todos nós estamos guardados pelo Senhor, porque o Senhor é bom, aleluias. E a sua misericórdia alcançou a cada um de nós. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos guardado. Nós não podemos nada, nós somos fracos, mas o Senhor nos dá a certeza de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza. Mas, às vezes, nós, na nossa fraqueza, nós acabamos nos precipitando em escolhas. E nós vemos que quando Deus pede para Moisés voltar correndo, porque aquele povo tinha se corrompido, Moisés volta e quando ele vê aquilo, ele se ira com aquele povo. E aquilo custou a morte de 3.000 homens, porque se precipitou numa escolha, porque escolheu errado, porque não agiu conforme se deve, porque se o Senhor é o refúgio e fortaleza, por que procurar em outro lugar? Por que não esperar? O Senhor, ao contrário de muito ditado do mundo, ele não tarda e ele nem falha. Mas o Senhor não tarda e nem falha, porque Eclesiastes diz que tudo há um tempo determinado. Então, as coisas só vão acontecer no tempo certo. As coisas só vão acontecer no tempo determinado por Deus. Nós não podemos ir e nem fazer nada se não for a mão de Deus. Nós devemos nos aconselhar, nós devemos clamar ao Deus o tempo todo. Mateus 6 diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto, que é o lugar secreto, e orar a sós com Deus. Essa é a nossa arma, conforme a última pregação, aonde eu trouxe, aonde eu falei que ali Josafá, quando mandou aquele povo guerrear, eles não precisaram de armas. Eles não precisaram de armas, eles simplesmente cantaram a Deus. Foi fé, foi louvor. Então, a arma do crente é a oração, a arma do crente é o sós com Deus, a arma do crente é a fé, a arma do crente é a confiança em Deus, a arma do crente é falar, Senhor meu Deus, eu não posso, mas Tu podes. Senhor meu Deus, eu sou fraco, mas Tu é forte. Senhor meu Deus, eu sou miserável, mas o Senhor é maravilhoso. É isso que o Senhor nos ensina dia após dia. Nós vemos também outra escolha errada, Gênesis 25, 28 ao 30 diz ali sobre a história de Esaú com Jacó, onde Esaú troca sua primogenitura por um guisado vermelho. Ali Esaú troca sua primogenitura por um guisado vermelho, por uma sopa. Vamos colocar assim. E ele troca sua primogenitura ali e ele perde algo que na lei antiga a primogenitura era como se fosse um título para um filho. O primogênito tinha todas as preferências e ali ele trocou por um prato de um guisado vermelho. Irmãos, quantas vezes nós temos feito escolha errada que tem nos custado consequências terríveis? Às vezes nós falamos e nós até meditamos nesse salmo, mas o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, mas muitas das vezes nós fazemos isso como se fosse algo simbólico, algo rotineiro.
mas muitas das vezes nós esquecemos de praticar aquilo que nós lemos, que nós meditamos. O Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, então eu tenho que confiar nele em qualquer circunstância. Eu tenho que confiar em Deus em qualquer circunstância, em momentos difíceis, como diz o hino aqui que a Ingrid louvou, é adorar a Deus o tempo todo. Mesmo no dia do luto, é adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus o tempo todo. E diz o Salmo, eu acho lindo, quando ele diz, nos versos aqui, 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Eu entendo que isso daqui é como se fosse um tsunami formando no mar, aonde monta aquelas ondas gigantescas que até os montes que o cercam acabam se estremecendo. Ainda assim, o Senhor é o nosso refúgio. Irmãos, isso é uma comparação maravilhosa, porque nós vemos que o Senhor é grandioso e o Senhor é maravilhoso. Eu me encanto com a bondade de Deus quando eu vejo que Ele tem cuidado de cada um de nós. E também nós vemos que ali, quando Esaú trocou a sua primogenitura, ali ele perdeu o grande símbolo, que era o filho primogênito. E outro exemplo, o pastor Andres trouxe uma palavra esses dias sobre o filho pródigo. Nós vemos ali a história de 2 filhos e o filho mais novo ali pega tudo do pai e fala, papai, quero viver a minha vida, e vai-se embora com toda a herança que tinha direito. E nós vemos que ali aquele menino foi e perdeu tudo. E conforme o passar do tempo, ele começou a passar necessidade, ele começou a sofrer porque ele gastou tudo que tinha ganho do pai. Toda a herança que ele tinha ganho do pai, ele foi desperdiçando, porque ele teve uma escolha errada. Porque ele teve uma escolha que não valia a pena. E a pergunta que o Senhor coloca no meu coração é: o que nós temos escolhido diante da dificuldade? Para que caminho nós temos seguido? Qual tem sido a nossa atitude? O que nós temos feito quando a dificuldade bate na porta? Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Na verdade, irmãos, no dia de hoje, quando está tudo bem, a maioria dos cristãos viram as costas para Deus. A maioria dos cristãos só lembram de Deus quando está tudo mal. Por isso que eu medito quando eu vejo aquela palavra de Abacuque, aonde, ainda que tudo tivesse ruim, ele ainda louvaria a Deus. Eu me pergunto, Senhor, meu Deus, por que que nós não somos assim? Por que que a maioria dos cristãos, nós vemos hoje, mesmo na igreja, o primeiro problema que um irmão tem na igreja, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja, culpar o pastor, culpar o irmão do lado, mas ele nunca tem falha, mas ele nunca tem erro, mas ele nunca errou, só os outros errou. E isso, meu irmão, é fruto de decisões erradas. Isso é fruto de decisões que não foram corretas. Mas a palavra de Deus, hoje, me toca para te falar e também para me ensinar que nós devemos confiar em Deus o tempo todo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja chuva sobre a terra, ainda que haja tsunami, ainda que haja terremoto, ainda que o mundo se acabe, nós devemos confiar em Deus, porque nós não seremos atingidos. E o Senhor nos guarda. Essa tem que ser a nossa confiança. Essa tem que ser a nossa petição. Que o Senhor guarde, que o Senhor nos guarde como Ele tem guardado. Porque o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente. A quem você e eu tem recorrido diante das situações difíceis? A quem nós temos recorrido quando a luta bate na porta e você olha e você fala, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? A quem você e eu tem recorrido? Essa é a primeira pergunta que o Senhor coloca, irmãos. E quando eu vejo isso, nós vemos que a Bíblia ela nos ensina algumas decisões. Eu separei uns versículos aqui porque eu queria ser como o nosso pastor Adilson, que ele tem tudo gravado na cabeça, mas eu sou muito ruinzinho de gravar versículos, viu? Então eu pude escrever aqui porque eu tenho algumas referências
a qual eu quero compartilhar com os irmãos. Tá aqui sobre decisões que nós devemos, que a Bíblia nos ensina a tomar. Primeira decisão que a Bíblia nos ensina a tomar antes de qualquer coisa: orar. Olha que diz o livro de Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago 1:5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Irmãos, primeira coisa, quando nós devemos tomar decisão, nós devemos, a primeira coisa, orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para que nós possamos tomar uma decisão sábia, uma decisão correta. Porque nós vemos aqui nos exemplos citados pela Bíblia, quando a pessoa toma uma decisão errada, ela se complica e traz consequências devastadoras, não só para ela, como para todos os que o cercam. Então, nós devemos pedir o que diz aqui Tiago 1:5, pedir a Deus sabedoria para que nós possamos tomar uma decisão. Segunda coisa, nós devemos refletir. Nós devemos refletir aquilo que nós vamos tomar como decisão. Olha o que diz Provérbios 4:26. Provérbios 4:26 diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então, irmãos, nós devemos ver bem aquilo que nós vamos fazer. A Bíblia diz aqui: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então, nós devemos ver bem aquilo que faremos e os nossos passos serão seguros. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que pensar bem. Terceiro, irmãos, devemos ter cuidado com os sentimentos. Olha, Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Meu irmão, então nós devemos ter cuidado com o sentimento. Às vezes você tem um sentimento e você acha que você está certo. E você acha que você tem razão. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes essa razão que você acha que tem pode te levar à morte. Às vezes essa razão que você acha que você é o certo. Ah, mas o pastor falou isso, mas ele está errado. Ah, mas o irmão ali falou isso, mas ele está errado. E às vezes o irmão é mais vivido, às vezes o irmão é mais experiente, já passou por essa luta e está te aconselhando, mas você quer tomar a decisão porque você acha que você sabe tudo. Mas esse caminho pode te levar à morte. Então você tem que refletir para que você tome uma decisão certa, para que você seja direcionado na posição certa. Outra coisa, irmãos, que nós devemos fazer diante de decisões, nós devemos evitar o pecado. Nós pecamos o tempo todo? Isso é fato. É fato que nós somos pecadores e o Senhor é misericordioso, por isso nós estamos vivos. Mas olha o que diz aqui o livro de Salmos 119, do 9 ao 11, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Então, irmãos, como nós evitamos o pecado? Meu irmão, como que eu evito o pecado? Guardando a palavra do Senhor no seu coração. Essa é a resposta. Você tem que guardar a palavra do Senhor no seu coração, para que você tenha sabedoria. Todos esses tópicos são tópicos que nos ajudará a tomar decisões certas. Outra coisa que nós vemos, livro de Provérbios 15:22 diz assim, Provérbios 15:22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiro. Meu irmão, nós vemos que nós devemos pedir conselho. Ah, mas você vai pedir conselho para quem? Peça conselho para o seu pastor, peça conselho para o seu líder, mas se aconselhe com ele. Você pode ter certeza que ele vai ter um conselho bom e edificante para te ajudar e para te auxiliar diante
das suas dificuldades, diante das suas dúvidas. Procure o teu pastor, não saia procurando qualquer um. Peça conselho a pessoas que são exemplo, pessoas que estão à frente, pessoas que já são experientes, pessoas que têm já uma vivência, pessoas que já passaram por dificuldades e estão prontas para te aconselhar. É louvável você pedir conselho. Não tente fazer coisas da sua cabeça, meu amado. Tome conselho com seu líder, se aconselhe com seu pastor, mas procure ele e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? E aí, por último, para finalizar esses tópicos, nós vamos Provérbios 15, não, já foi. Irmãos, então, peça conselho ao seu pastor. Eu sou péssimo de seguir esboço, eu tento, mas eu tenho muita dificuldade. Mas, irmãos, a vontade de Deus, olha o que diz 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, nós vemos que na Bíblia, o Senhor nos ensina que as decisões erradas causam tragédias, mas nós vemos também que a atitude certa causa salvação. A atitude certa te abençoa, a atitude certa, irmão, acompanha a você e aqueles que te cercam. Quando você toma uma atitude certa, nós vemos o que diz o Lucas 23, verso 41, onde a palavra de Deus fala sobre um ladrão que estava na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, e aquele ladrão olhou para Jesus e pediu para que Jesus lembrasse dele. E Jesus falou para ele imediatamente que ainda naquele dia ele estaria no paraíso. Então, aquele ladrão teve uma atitude de se entregar ao Pai. Aquele ladrão teve uma atitude de se entregar a Cristo. Senhor, meu Deus, lembre-se de mim. Senhor, meu Deus, lembre-se de mim. Eu vejo isso como uma atitude maravilhosa. Eu vejo isso como uma atitude correta. Eu vejo essa é a atitude que você e eu deve ter ao Deus que diz o Salmo 46, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É essa atitude que nós devemos ter com esse Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Nós vemos também no livro de Gênesis 7, quando Deus fala com Noé, para Noé construir uma arca. Irmãos, quando nós vemos isso aí, aquela população daquela época, quando Deus fala, Noé, constrói uma arca assim, aquele povo tudo chamando Noé de doido. É doido, Noé. Que é isso, rapaz? Você tá ficando maluco na linguagem de hoje? Você tá doidão, Noé? Que é isso? E Noé ali construía dia após dia uma madeirinha aqui, uma madeirinha ali, e Deus, especialista, engenheiro, arquiteto, maravilhoso, falava que você vai fazer com tantos de altura, tantos de largura, e Deus dava todos os cálculos ali. E ali Noé ia construindo. Então, para quem não, às vezes duvida do poder de Deus, ainda antigamente o Senhor já usava cálculos. Se hoje existe engenharia e arquitetura, olha quem é o Deus de tudo isso. É o nosso Deus, é o Deus que projetava arcas e que falava para o vento, para o mundo, que haja luz e houve luz. É o Deus que tudo pode, é o Deus maravilhoso. Eu me maravilho quando a Bíblia diz que o Senhor é o Pai da eternidade, o Pai que tudo pode, o Pai que tudo faz, é o Deus do possível, o Deus do impossível, o Deus do infinito, é o Deus que alcança tudo e todas as coisas, é o Deus que faz a água toda segurar na areia do mesmo nível que é o mar, e é o Deus que faz essas maravilhas, é o Deus que fala para a natureza se aquietar e ela se aquieta, como Jesus fez na tempestade. Esse é o Deus que nós servimos e eu me maravilho com esse Deus a cada dia. É o Deus que cura pessoas do AVC, é o Deus que tira pessoas da morte, é o Deus que cura câncer, é o Deus que cura, que transforma, que liberta. Esse é o Deus de que pessoas que ouviram a Ele foi abençoado. Esse é o Deus de que pessoas, quando escutaram e tomaram decisões corretas, foram alcançadas imediatamente e foram contemplados com uma grande vitória. Então nós vemos aqui quando Noé construía aquela arca, pessoas o criticavam e falavam que ele era doido, que ele era maluco e não queriam entrar com ele e desobedeceram. Atitudes erradas causam morte. Atitudes erradas te levam à desgraça, com perdão da palavra. E nós vemos que enquanto Noé construía aquela arca, o povo zombava, ria.
e não botava fé na linguagem hoje. Mas o que esse doidão está fazendo? E Noé construía. E Deus falava e ele fazia. Noé, agora você pega isso, você pega aquilo, você pega esse animal, você pega aquele ali, você pega esse, você pega aquele, e vai fazendo. E Noé fazia, ele obedecia. E aí Deus fez aquela arca e aquele povo todo morreu. Porque não acreditou no que Deus falou. Porque aquele povo não confiou na palavra de Deus, todos pereceram. Mas aquele que confiou, foi salvo ele e foi salvo todos os que o cercavam, que era a sua família. E foram salvos, porque simplesmente confiaram no poder e na palavra de Deus. Porque simplesmente fizeram a escolha certa. Porque simplesmente quando Deus falou vai, eles foram. Porque quando Deus falou faz, eles fizeram. Então, mas, irmão, o que você quer falar? Eu quero te falar que quando você toma uma posição, quando você toma uma atitude correta diante de Deus, o Senhor é contigo em qualquer circunstância. O Senhor é contigo no dilúvio. O Senhor é contigo na tempestade no barco. O Senhor é contigo na cruz. O Senhor é contigo até na morte. Diz o Salmo 139, que ainda que você estivesse nas profundezas do abismo, ainda assim lá o Senhor estaria. Porque o Senhor, ele está em todos os lugares. Por isso, ele é o Pai da eternidade. Quando nós falamos em eternidade, é algo que não tem fim. Algo eterno é algo que não tem fim, é algo que é para sempre. E esse é o nosso Deus, e ele é Pai disso, ele é Pai da eternidade. Então, ele é gigantesco, ele é grandioso, ele é maravilhoso. Esse é o nosso refúgio. Meu irmão, quando você está em Deus, nada, escute bem, nada te abala. Porque, diante de todas as dificuldades, sua e minha, o Senhor, ele vai nos dar uma solução. Mas qual a solução? Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor, ele vai te fazer aquilo que você necessita. Ele vai te dar conforme aquilo que você precisa. Ele vai te abençoar conforme a medida que ele acha necessária. Porque talvez se você ganhar tudo de uma vez, você não vai dar valor. E você vai começar a se valorizar e desvalorizar Deus. Então, às vezes, o Senhor vai trabalhar de forma contínua. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E assim você vai chegar, e assim você vai se achegando a Deus a cada vez mais e você vai cantar o hino da vitória. Mas nessa caminhada vai ter dificuldade, mas nessa caminhada vai ter luta. Outro exemplo que nós vemos quando fala em Marcos sobre a passagem aonde Jesus está, Marcos 5:35, aonde está em Marcos 4:35, perdão, aonde Jesus está lá naquele barco, onde eles vão fazer a travessia do rio para passar para o outro lado, e Jesus deitado, dormindo sobre um travesseiro ali, dormindo, e de repente começa uma tempestade naquele rio. E aí aquele barco começa a balançar e parece que vai tombar e não tomba, e parece que vai virar e não vira, e aquelas ondas começaram a adentrar dentro do barco e Jesus dormia. E Jesus ali dormindo, e Jesus ali tranquilinho, dormindo. Por quê? Nós vemos isso porque tudo está no controle de Deus. Porque tudo está no controle de Cristo. E aqueles discípulos ali apavorados, meu Deus, e chegam a Jesus e questionam Jesus, mas não está vendo que nós vamos morrer e o Senhor dorme, Jesus? E o Senhor chega e fala para aquela tempestade, aquieta-te. E aquela tempestade se acalma. E aqueles discípulos começam a comentar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, esse é o Cristo que você e eu servimos. Esse é o Cristo que nós servimos.
Esse é o Cristo que me livrou da morte. Esse é o Cristo que te livrou de uma vida de miséria. Esse é o Cristo que te resgatou de uma vida de pecado e hoje te trouxe para uma vida de santidade. Esse é o Cristo que diz aqui no Salmo 46 que ele é o seu refúgio, que ele é a sua fortaleza. Esse é o Cristo que eu te falo nessa noite, que você conhece, por isso você está aqui o louvando e o engrandecendo. Esse é o Cristo que nós servimos, é o Cristo que nos faz diferente, é o Cristo que nos molda, é o Cristo que nos transforma, é o Cristo que tem nos moldado a cada dia, é o Cristo que quando nós erramos, ele nos corrige, o Espírito Santo vem e fala, você está errado, pede perdão, você tomou a posição errada, volte e peça perdão. Esse é o Cristo que nos molda a cada dia. Esse é o Cristo que nós servimos. E é maravilhoso servir esse Cristo. E Jesus aquieta aquele vento, aquieta aquele mar, e aqueles discípulos ficam maravilhados com o poder desse Cristo. Ah, mas é diferente hoje? Não, não é diferente hoje. Você quer uma prova de que não é diferente hoje? A prova maior de que hoje o Senhor continua acalmando tempestade e acalmando o vento é quando você olha para um espelho aí mesmo, ou quando você olha para esse telefone e você vê o rosto do seu irmão, ou quando você vai num espelho e olha o seu rosto e vê que você está vivo, e vê que você respira, e vê que você fala, e vê que você está andando. Essa é a prova maior de que Cristo tem te guardado. Essa é a prova maior de que Cristo tem guardado a tua vida. Essa é a prova maior de que Deus é o seu refúgio, porque o Senhor sabe a história de cada um aqui. O Senhor sabe a minha, mas o Senhor também sabe a sua. Eu fico maravilhado quando Zaqueu, no livro de Lucas 19, se eu não me engano, ele fica sabendo que Jesus vinha passar pelaquela cidade. E Zaqueu, ele vai correndo e ele sobe numa figueira brava para ver Jesus. Eu fico maravilhado quando eu vejo isso, porque quando nós vemos a história de Zaqueu, Zaqueu é um publicano, então, financeiramente falando, Zaqueu tinha dinheiro. Financeiramente falando, Zaqueu era uma pessoa estável. Mesmo que ele era mal visto na sociedade por ser um publicano, ele tinha condições. Mas ainda assim, ele, quando ouviu falar que Cristo viria, ele tomou uma atitude. Eu vou ver esse Cristo. Eu vou ver esse Cristo. E ele não mediu circunstância. Ele teve que passar por multidão, subir em figueira brava para ver a Cristo. Era necessário que Jesus passasse ali, mas aqui ele tomou uma atitude. Eu preciso ver Cristo. Eu preciso de Cristo. Às vezes aqui eu tinha dinheiro, ele tinha tudo, mas lhe faltava algo. Lhe faltava algo. E o que lhe faltava era Cristo. E o que lhe faltava era ter um encontro verdadeiro com o Pai. E ele move todas as circunstâncias ali. Tem um ditado, meu irmão, que diz assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. O que você tem feito? Você tem feito dar um jeito ou você tem dado desculpa para Cristo? É uma pergunta para mim e para você nessa noite. O que nós temos feito diante da dificuldade? Nós temos dado um jeito e eu vou fazer porque eu preciso fazer, porque ali Zaqueu ele deu um jeito. Ele podia dar uma desculpa, eu não posso ir, eu tenho que cobrar um imposto aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não, estou ocupado, não, aquele povo não gosta de mim, se eu for lá eles vão me matar, não, aquele povo me odeia, eu sou mal falado ali, mas não, ele correu a Cristo, eu preciso ver esse Cristo, eu preciso conhecer esse Cristo. Zaqueu, talvez financeiramente, ele tinha tudo, mas lhe faltava o principal, que era Cristo. O refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então, talvez ali Zaqueu tinha uma vida financeira maravilhosa, mas era angustiado. Talvez ali Zaqueu tinha uma vida financeira estável, mas não tinha paz, porque faltava ali o refúgio e fortaleza. Nós estamos num país rico, nós estamos num país que nos proporciona termos coisas que talvez no nosso país nós não teríamos, ou teríamos, eu não sei, mas provavelmente não. Mas é um país que também, às vezes, muitos aqui se perdem. É um país que te chama, às vezes, para se concentrar em cima do materialismo. Mas nem sempre o materialismo é tudo. Às vezes você tem um materialismo, aliás, nem sempre não, nunca o materialismo é tudo.
Na realidade, tudo é Cristo. Na realidade, a presença de Cristo é tudo. Porque quando eu vejo esse Salmo 46, aqui o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se o Senhor é o nosso socorro, quando nós estamos angustiados, não há dinheiro no mundo que pague isso. Mas quando nós estamos angustiados, Cristo tira isso em questão de segundos. É diferente, o Senhor é maravilhoso. Quando nós temos a presença de Cristo, não há nada mais gostoso e mais maravilhoso de sentir que é a presença de Cristo na nossa vida. Não há dinheiro no mundo que compre isso nas nossas vidas. Por isso que nós somos felizes no pouco, somos felizes no muito, porque na realidade não é dinheiro, não é material que nos atrai, é a presença de Cristo. É isso que nos conforta, é isso que nos transforma e é isso que nos dá o fôlego de vida, porque o cristão ele tem visões diferentes. O cristão não enxerga as coisas com pessimismo, o cristão enxerga as coisas com otimismo, porque quando nós temos a Cristo, nós temos que ter a visão de Cristo, o que Jesus faria em tal situação, o que Jesus faria em situações semelhantes. Você é igual a Cristo? Não, nós não somos, mas nós temos que tentar imitá-lo, nós temos que tentar imitar a Paulo, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Às vezes, irmãos, às vezes nós como os cristãos não temos dado bom exemplo. Às vezes nós, como os fiéis a Deus, somos pessimistas e acabamos, as pessoas do mundo às vezes vêm perguntar e nós agimos com pessimismo, e isso não é isso que Cristo nos mostra. Nós temos que ter uma visão cristã, confiar em Deus o tempo todo. Nós vemos na Bíblia o tanto que os discípulos, que os profetas sofreram, mas amaram a Cristo em qualquer circunstância, mas amaram a Cristo em qualquer circunstância, sempre sendo fiel. Ou uns foram mortos, outros perseguidos, mas continuaram fiéis a Deus, porque escolheram certo. A mensagem que o Senhor coloca no meu coração é uma mensagem simples, como o Evangelho de Cristo é um evangelho simples, mas é um evangelho que traz a paz, que transforma, que cura, que liberta, que salva, que tira do pecado, um evangelho maravilhoso, esse a qual nós servimos um Deus grandioso. E o Senhor fala comigo que nós devemos ter atitudes de cristão em meio às dificuldades. A angústia vai chegar? Irmão, muitas das vezes nós somos homens também. A angústia chega? Chega. Mas o nosso refúgio é Cristo. E a mensagem que o Senhor coloca no meu coração para te passar é que em qualquer circunstância, que você louve a Ele, que você procure nele e que você não saia da presença dele, porque Cristo é o refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Você não vai achar socorro no mundo. Você não vai achar socorro nas suas próprias forças. Você não vai achar socorro no seu vizinho. Você não vai achar socorro no seu melhor amigo, mas você vai achar socorro em Cristo Jesus. Esse você pode confiar. Esse é o verdadeiro amigo. Este é o bom amigo, Jesus Cristo. Ele não morreu. Jesus não morreu. Jesus, ele foi crucificado. Isso tinha que se cumprir. Jesus, ele se entregou por você. Quando ele foi naquele ato, foi para te dar e para me dar uma oportunidade. Então, Jesus ali, ele se entregou por nós. Ele não morreu, ele se entregou. Mataram a Jesus? Não, Jesus, ele se entregou por você e por mim. Porque ele nos amou. E ele nos ama ainda. E ele está presente no nosso meio. Mas, meu irmão, o que nós temos feito para agradar a Deus? O que nós temos feito para agradar a Deus? É uma pergunta que eu te deixo nessa noite. Irmão, naquela dificuldade que vai chegar na sua porta, irmão, o evangelho não é aquilo que muitos pregam. Uma vez que você aceitar Jesus, você vai ter tudo. Tudo vai ser fácil. É mentira. O evangelho de Cristo, diz o livro de João 16:33,
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Cristo diz. No mundo tereis aflições. Nós teremos aflições. Não vai ser a mil maravilha, mas eu quero te dar uma palavra de consolo e de conforto. Mas é fácil ser cristão? Irmão, antigamente eu tinha um princípio que não era fácil. Mas depois de tanto eu frequentar os estudos de quarta-feira, o nosso pastor Adilson me ensinou que é fácil sim ser cristão. A partir do momento que você aceita Cristo, se torna fácil ser cristão. A partir do momento que você tem um encontro real com Deus, se torna fácil a você ser cristão e a conservar os mandamentos que está na Bíblia. Se torna algo fácil e, acima de tudo, prazeroso. Você tem prazer em fazer. Você tem prazer em fazer a obra. Você tem prazer em levar a palavra. Você tem prazer em fazer a obra de Deus e o seu melhor. Porque se tornou fácil, porque é algo que está no seu coração. Você já reparou, é aquilo do ditado. Quando você quer, você dá um jeito. Quando você não quer, você dá desculpa. Mas quando nós somos realmente tocados por Cristo, ser cristão não é difícil, é um prazer. É claro que vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, meu irmão. Você vai ter luta? Você vai ter luta. É bíblico isso. Você vai ter muita luta. Vai ter levante? Vai ter levante. Mas a palavra de conforto é que diz o Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está em Cristo, desinquieta. Fica tranquilo, meu irmão. Não esquenta a cabeça. Quando você está em Cristo, o Senhor vai prover. O Senhor vai agir da forma que Ele quer. Diz o livro de Mateus, capítulo 6, 25 e verso 31, que nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, ou com o que vamos vestir. Nós não devemos nos preocupar. A partir do momento que você escolheu a Cristo, foi a decisão certa. A partir do momento que você falou, Cristo, eu estou contigo e não abro, meu irmão, você vai ter dificuldade, você vai ter, mas não se preocupa. Não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, como vai ser o seu amanhã. Deixa que do seu amanhã cuida Deus. Deixa que do seu amanhã o refúgio e fortaleza cuida. Deixa que do que você vai comer, o refúgio e fortaleza vai cuidar. Ah, irmão, mas você fala isso porque você não está nisso, irmão? Hebreus 11 fala sobre a fé. A fé é o firme fundamento. Fica tranquilo. Crê somente, meu irmão. A partir do momento que você crê naquilo que Deus tocou no seu coração, você pode ir embora. Fica tranquilo. Não se preocupa com o que você vai comer, o que você vai beber. O Senhor vai prover. O Senhor é o Deus do refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente. Quando a Bíblia fala socorro bem presente, quer dizer que o Senhor está presente. Salmo 139, você não vai a lugar algum sem que os olhos de Deus estejam te olhando, sem que a presença de Deus esteja te acompanhando. Nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Então você fica tranquilo. O Senhor, Ele te contempla, Ele sabe. Também Salmo 139 fala sobre a onisciência e onipresença de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente porque Deus sabe de todas as coisas. Onipresente porque Ele está em todo lugar. E onipotente porque a Ele pertence a força. Ele é potente, Ele é forte. Então o Senhor pertence, como diz Davi, ao Senhor pertence a honra, a glória, a força e o poder. O Senhor é maravilhoso. Eu fico impressionado quando eu vejo que Davi, ele tinha o poder militar, ele tinha o poder econômico, ele tinha todas as autoridades ali, mas ele nunca recorria às forças dele, ele nunca recorria aos amigos, ele nunca recorria aos seus soldados, aos seus chefes, ele recorria à presença de Deus em todo o tempo. Ah, Davi errou muito, Davi errou, mas ele tinha o arrependimento e ele se arrependia verdadeiramente, o Senhor perdoava, mas em tudo ele se aconselhava com Deus, meu irmão. A palavra de Deus para você, para mim finalizar nessa noite, é que você
confie em Deus o tempo todo. É que você confie em Deus em qualquer circunstância e preste atenção na hora de tomar uma atitude, porque atitudes erradas custam a morte, atitudes erradas custam caro e te levam, não só você, mas aqueles que te cercam, que são muito próximos, ao precipício junto com você. Mas atitudes certas te levam ao lugar celestial. Esse dia nós, num culto familiar aqui, que nós fazemos em casa, minha esposa junto com minha filha louvavam um hino onde dizia assim, que logo na Nova Jerusalém não haverá morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Irmãos, nós estamos perto da vinda de Jesus, como disse o pastor Anderson na última pregação. Jesus está logo ali. Eu costumo dizer isso a todos que eu converso, a vinda de Jesus está muito próxima. Então, é hora de nós tentarmos acertar o máximo possível. E para acertar, nós devemos fazer aquilo que diz aonde nós citamos o versículo, guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Pai. Guarde a palavra do Senhor no seu coração o tempo todo. Faça atenção e escolha, porque uma escolha errada pode matar uma vida ou pode matar várias vidas, como você quiser entender. Mas uma escolha errada custa caro. Escolha certo. Fique com Deus que tudo pode, aqui Salmo 46, fique com o socorro, fique com o nosso refúgio e fortaleza, que é o nosso Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, eu sou muito feliz por poder vê-los, eu sei que o Senhor tem uma grande obra ainda nas nossas vidas para realizar, e eu vejo, quando eu olho cada rostinho lindo aqui nessas telas, eu vejo o quanto Deus nos ama e tem cuidado de nós. E continue assim, meu irmão, nessa fé, louvando e exaltando o nome do Todo-Poderoso, tomando decisões corretas. Romanos 8:28, mais uma vez. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Dificuldade vai vir, mas o Senhor vai te livrar dela. Dificuldade vai bater na sua porta? Pode até bater. Mas quando você estiver em Cristo, você pode ter certeza que vai ser como aquela tempestade. Jesus vai te falar, aquieta-te, tempestade. E vai se aquietar. A dificuldade vai embora, meu irmão. Crê somente, ok? Deus abençoe a cada um. Obrigado, pastor. Eu paro por aqui. Deus abençoe.